Vamos? Olá, é um prazer estar aqui com você. Hoje nós vamos conversar com a escritora, a Regina Ercos, que está aqui à minha esquerda. Vamos falar também com a psicóloga Dina Fresk, está aqui à minha direita. E o tema é a doença até a morte. Essa caminhada que é muito difícil, mas Regina, que passou por esse momento, ela trata de uma maneira muito especial esse momento enquanto ela está acompanhando a mãe dela nessa trajetória. A Regina Ercos diz que é escritora por convicção, né? E ela fala que a maior inspiração dela e a causa dela escrever esse livro e de deixar aflorar todo o amor que ela coloca em suas linhas é a sua mãe, a Lígia Viscardi. Aliás, Lígia com Y, né? E, pelo amor de Deus. É isso aí. Então, eu gostaria de começar perguntando para você, Regina, do que trata esse livro, embora eu já tenha dado alguma pista, mas você é quem escreveu. Bom, primeiro, gratidão por você aceitar o convite. Adiná, muito obrigada. Meu coração está muito feliz hoje. Um dia muito... Vou lutar para não chorar, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ou com fé em Deus. Bom, esse livro trata de uma relação entre mãe e filha que passaram por um tratamento de câncer. Qual a intenção desse livro? Eu entendo que muitas pessoas vão passar pelo mesmo que eu passei. Eu compartilhei 2 anos da vida da minha mãe em tratamento com várias outras pessoas acompanhantes em Barretos. E, por sinal, é fantástico. O atendimento que eles dão ali é surreal, né? A gente se sente acolhido de verdade. E qual foi o caminho que eu trilhei para passar por esses 2 anos e como que foi depois que minha mãe morreu? E quero dizer que eu acredito piamente na cura da doença, porque geralmente quando se tem um diagnóstico de câncer, as pessoas pensam, vou morrer, né? Mas eu tenho uma visão meio diferente, assim, eu vou morrer a partir do momento que a gente nasce, a gente vai morrer, né? Então, isso já não conta muito. Você ter um diagnóstico não significa, né? Como a gente estava conversando um pouco antes, o diagnóstico pode ser um convite à vida também, como várias outras situações na vida da gente. E esse livro é um convite à vida e, principalmente, um convite ao amor. E ao aprendizado, pelo que eu li. Eu li o livro da Regina, que é esse aqui, rabisquei ele todinho, porque tem momentos em que ela trata desse assunto e dessa trajetória como cuidadora de uma maneira muito especial. Então, tem muitas pérolas aqui dentro desse livro que eu marquei. Eu gratidão. gosto muito de marcar aquilo que eu leio, os pontos importantes. Sim. Mas ele está todinho marcado, todinho rabiscado. E para as pessoas que talvez um dia possam passar por uma situação dessa ou que estejam passando, o que é que você quer entregar com esse livro? O que é que você quer mostrar com esse livro? Eu tenho... Eu fiz muita questão que tivesse uma psicóloga para a gente poder dissecar tudo isso que passou. Porque eu não tive um acompanhamento psicológico durante o tratamento. Eu acho extremamente importante. Sim. E eu fui meio no instinto. E a partir do momento que minha mãe me ligou falando, porque o livro tem esse nome, quando toca o telefone, foi porque ela me ligou me dizendo que ela estava o diagnóstico e que ela começaria a tratar na segunda-feira. E eu disse assim para ela, eu vou com a senhora. E a partir desse momento, eu startou alguma coisa dentro de mim que eu sabia que eu não poderia mais ser a pessoa que eu era até então, se eu quisesse cuidar da minha mãe. Que eu teria que me entregar ao amor. Assim, parece balela, né? Porque amor é uma palavra tão vulgarizada ultimamente, né? Mas eu não sei o que aconteceu dentro de mim, de verdade. Eu me entreguei completamente naquilo. Para mim, minha mãe era
parou, minha vida parou e eu só cuidava dela. A gente tinha acabado de montar um serve-festa, precisava muito da minha presença física ali para poder trabalhar. Eu ficava a semana inteira com a minha mãe, só vinha trabalhar de domingo, quando ela não estava internada, porque ela passou muitos períodos internada. E eu vivia aquilo intensamente, profundamente. E tanto é que depois que ela morreu, eu ficava pensando assim, quem mais precisava dela era eu, não ela de mim. Tudo que eu passei foi para a minha evolução, que ela era só o instrumento. O que você pensa em relação a isso, Diná? Sim, quando a gente passa por algo tão forte, não é que é para isso, acontece isso, né? E você passou por um momento tão ultrapassa a nossa humanidade, né? Intenso. Né? Então, quando a gente chega num ápice que ultrapassa a nossa humanidade, a gente se sente assim, não é na obrigação, a gente acaba tendo que ser resiliente e enfrentar. E aí traz essa experiência, que é o que você disse agora, que muita coisa mudou em você, muita coisa aconteceu e algo de uma maturidade muito grande aconteceu através deste fato, né? Eu acredito assim. Por enquanto a gente vamos levando, né? Gostaria de pegar palavras, pensar palavras que vocês duas falaram. A Regina falou o seguinte, que várias vezes você falou quando eu estava cuidando, então ela usou esse verbo, cuidar. Sim. E falou que nesse tempo ela não teve um preparo e nenhuma ajuda psicológica. Sim. E eu gostaria de saber da Diná se todo cuidador, ele precisa em algum momento ser cuidado. Todo o tempo. Todo cuidador tem que ser cuidado. É necessário ser cuidado. Só que nem sempre as famílias têm condições de parar para pensar no cuidador. Entendeu? Verdade. Porque toda a atenção está voltada para aquela pessoa que está num estágio mais avançado da doença. Sim. Então, as pessoas não se preocupam tanto, ou se preocupam, mas não tem muito o que se fazer, e acaba que deixa o cuidador. Só que quando passa todo esse processo, ou evolui para óbito ou não, a pessoa que cuidou, ela precisa de ser cuidada urgentemente. Por quê? Porque desgasta, porque as nossas emoções, eu falo isso de experiência vivida, porque eu também passei por essa situação, nós temos traumas, assim, terríveis, porque nós vamos no hospital, nós falamos com os médicos, nós corremos contra o tempo, muitas vezes está faltando uma medicação, a gente tem que correr atrás disso, e às vezes nem sempre é fácil para todo mundo, né? A saúde é complicado. Exatamente. Então, o que acontece? Mesmo que você tenha um convênio, alguma coisa, o convênio complica, às vezes você tem que internar essa pessoa, então alguém tem que fazer isso o tempo todo. E nem sempre as famílias assumem, sempre um assume mais que os outros. Ou na família, o pai ou a filha que está em casa é que mais corre atrás. Então, talvez tenha sido o teu caso. Eu não sei como foi, acho que você foi sozinha, né? Assim, nós somos somos em 3 filhos. Dos filhos, só eu que tinha disponibilidade, Sim. assim, disponibilidade. Mais, porque no caso o comércio era meu e minha sócia me ajudou muito, no caso a Roberta, assim, senão, sempre eu agradeço e falo, vou beijar teus pés o resto da vida, porque se não fosse por ela, eu não poderia ter cuidado da minha mãe de jeito nenhum. Mas meu pai ajudou muito, meu pai trabalhava em Valentim, então tudo que precisava correr, meu pai era dentista, então tudo que precisava correr, ele conseguia ambulância lá em Valentim. E minha tia Elza, que tem um capítulo só para ela no livro. A tia Elza, ela é uma das tias que não são tias de sangue, mas ela era comadre da minha mãe e ela entrou para dentro e tomou a frente e ela que foi... Minha tia é minha luz, assim. Exatamente. Quando eu crescer, eu quero sempre ser igual tem ela. assim,
uma filha, o pai e mais alguém da família que dá aquela assistência. E os demais enxergam assim, ainda tem tempo, está tratando, não está inteirado daquela situação tão de perto quanto quem está cuidando. E o cuidador, ele fica com traumas terríveis. Por quê? Você é chamada pelo médico para conversar. Muitas vezes o médico não te poupa, porque ele vai poupar os mais velhos, as mais velhos não, as pessoas mais que estão mais debilitadas. Verdade. Então, o que eles fazem? Eles chegam para a gente que é filha, eu acredito que você passou por isso, e eles falam a verdade para a gente, como se a gente fosse uma fortaleza. Então, você leva aquele choque, né, de realidade, porque é muito forte. A gente nega o tempo todo que aquela doença vai levar alguém da nossa família embora. A gente nega. Sim. Então, dentro de nós, algo vai acontecer que vai mudar a situação. Então, a gente se apega na religião, a gente se apega nas mínimas, nos mínimos detalhes que nos dê força para aguentar, né? Na resiliência mesmo, aquela resiliência que a gente busca a todo custo, que aquela vida não vai embora. E você precisa dessa força para dar força para o outro. Então, dentro disso, o trauma é demais. Aí, quando passa tudo isso, são anos, se não tiver um tratamento psicológico, são anos de sonhos, acordar no meio da noite assustada, pensando que está tendo que correr atrás de médicos, correr atrás de medicação. Pelo menos, eu estou falando de experiência vivida. E eu não sei se isso aconteceu com você. Não, comigo não, graças a Deus. Então, mas algumas pessoas... Mas foram outros sintomas, Outros eu sintomas. acho. Então, quais foram os sintomas que você teve mais graves? Assim, eu passei uma época, uns 2 anos da minha vida, cinza. Eu gosto de usar esse termo, porque eu falo que minha mãe é vermelho. E eu passei 2 anos cinza. Sim. Depois da morte. Depois da morte. Sim. Todo mundo pediu um conselho, alguma coisa. Pô, você fala tão bem com as pessoas, vai lá, aquela fulano tá com a mãe, tá doente. Eu falei, vou falar o quê, gente? Morreu, acontece. Eu sempre pensava que tudo que minha mãe tinha passado era a maior dor do mundo. Por isso que eu falei para você, é uma parte extremamente egoísta da gente. Toda essa caridade que existe dentro de mim morreu. Eu falava assim, mas como assim? Eu esperei o milagre e o milagre não aconteceu. Vai vendo. A gente tem você o momento debate da raiva, com Deus. né? É o momento da raiva. É isso que a gente fala aqui nas 5 fases do luto, que Kubler-Rosa, ele fala sobre a negação, a raiva, barganha, depressão e aceitação. São as fases do luto. Então, negação e isolamento é as primeiras coisas que nós sofremos de imediato. Depois vem a raiva, e essa raiva ela se transfere a Deus mesmo. Né? Porque eu sempre tive uma ligação muito forte com Deus. Assim, eu me lembro de, até escrevi para o meu irmão esses dias, de me pegar rezando, pedindo, ele com 4 anos, ele desceu no escorregador, colocou um pau e o pau entrou no peito dele, ele ficou pendurado pelo pau. E aí, em Goiás, a gente não tinha estrutura nenhuma, a cidade tinha 4.000 habitantes, e eu me peguei rezando, pedindo para que ele voltasse só com uma gaze, porque gaze para mim era a coisa que mais leve, suave. Então, eu sempre tive uma força e uma relação muito forte com o divino, mas muito forte, assim, eu sempre acreditei muito. Tanto é que a figura feminina de Maria, para mim, é uma coisa totalmente presente. Eu admiro essa mulher, esse ser humano que viveu do lado do Cristo, que trouxe o Cristo para essa terra. Eu acho fantástico. E ela sofreu junto com ele, né? Exato, e se for ver, ela foi a empatia. A cuidadora, assim, vamos dizer. Foi entendeu? a cuidadora. Lógico que eu não estou me comparando, não é nada disso. Mas eu me baseei muito no exemplo dela, de como foi que ela conseguiu seguir a vida dela depois de ter o Cristo ter partido. É óbvio que é extremamente difícil, não é assim da noite para o dia, mas eu não me poupo, eu não fico assim, eu não vou sofrer, eu falei, eu vou sofrer tudo que eu tiver para sofrer agora, porque eu quero ser feliz, eu sei que eu sou feliz, minha mãe foi uma criatura muito feliz, eu não tenho obrigação de nada, mas eu quero ser feliz. Sim,
E elas, na verdade, quando acontece isso com a pessoa, nem sempre eu acredito muito na força divina nessa hora. Aham. Sabe? Que nesta hora elas não têm noção, ou a pessoa não tem noção da gravidade do caso dela. Então ela vai indo, né? Não sei como foi o processo, mas pelo menos o processo que eu acompanhei, ela foi indo, foi desligando daqui, quando viu foi, né? Então, talvez o pior é com a gente mesmo, que estamos aqui, nós que estamos ali fora da realidade dela que está ali, né? Sim. Porque a empatia é você se colocar no lugar do outro, na situação do outro. Quando a gente consegue fazer isso, nós deixamos um pouco de ser egoístas, mas é muito difícil. E foi isso que mais me encantou. Estava falando para a Janete. A minha mãe, assim, ela sempre foi uma pessoa muito vaidosa. Muito. Quem conheceu minha mãe sabe do que eu estou falando. E ela entendeu que isso não servia mais para ela. Serviu até então. E ela foi, como você disse, ela foi indo. Ela foi se entregando ao que estava realmente acontecendo. E Sim. ela foi muito feliz. Sim. Quando a gente ia dormir, ela falou assim, põe fralda mesmo, porque você precisa dormir, Regina. Você dorme menos que eu, põe fralda. Aqui, pelo menos, se tiver acontecer alguma coisa à noite, eu tô de fralda. Então, ela não falava assim, nossa, que humilhação. Pô. Não, ela tinha um entendimento da situação, uma presença, aquilo não afetava ela. É muito louco. Eu fico olhando assim, hoje eu penso, eu falo, mas quem que é essa mulher, gente? E que privilégio meu de poder ter vivido. Ela estava sendo carregada nos braços de Cristo, né? Eu acho nós que sim, cremos, porque ela tinha uma eu fé tão creio grande. nisso, né? Mesmo sendo psicóloga, eu também sou cristã. Então, eu acredito que realmente, nesse momento que a pessoa está sendo carregada mesmo. E nós que estamos ali, precisamos ter também essa consciência, mas é muito difícil. E isso que você passou, eu acredito que foi assim, algo muito forte e, ao mesmo tempo, te trouxe muitas reflexões, que é o que deu aqui, ó. Um fruto para nós. Hoje, isso aqui é um fruto para a nossa vida, que já passamos por isso também. Não é? Esse, quando toca o telefone, na hora, me veio na cabeça. Por quê, né? Porque à noite que o médico deu o diagnóstico, a gente ficou esperando. Era 2h20 da manhã quando o telefone tocou. E era a notícia. Então, realmente, quando toca o telefone, quando a pessoa está internada, não só quando ela se vai, mas qualquer hora. Né? Eu não li essa parte ainda, né? Mas a gente vai... Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quando toca o telefone. O que foi para você? Foi quando minha mãe me deu um diagnóstico. Eu estava morando em Rio Preto já, e ela me ligou, falou assim, oi filha, tudo bem? Eu falei, tudo bem, mãe. Porque a gente estava montando o Serve Festa, né? Então era tudo muito novo, era muito corrido, foi bem puxado. E aí ela falou assim, tá tudo bem, ó, eu tenho uma notícia, não é muito boa, mas vai ficar tudo bem. Eu descobri um tumor na mama, já está com 6, 7 centímetros. Eu começo o tratamento em Barreto segunda-feira. Eu vou fazer químio primeiro para depois operar. Aí, como se ela estivesse falando, eu tô com uma gripe, tá? E aí eu abri o buraco, né? Embaixo dos pés, que ele vai abrir várias vezes durante esse livro aí. Um buraco sem fim, né? É isso mesmo. E eu falei, eu só consegui falar para ela assim, eu vou com a senhora. E fui. É isso. Regina, você fala desse momento, quando o telefone toca. Eu até achei assim, muito interessante que o livro começa exatamente com isso. Porque tem histórias que começam assim, contando o futuro, depois vem rememorando né, as coisas que aconteceram, ou então começa lá atrás para depois chegar na história real. Sim. Você não. O título é Quando o Telefone Toca. E na primeira página tá, alô? Então você já começa ali. Gostaria de saber se o que foi pior para você foi esse momento do telefone tocar e ela te dá a primeira notícia de que ela estava com câncer de mama, ou se foi a segunda notícia de que o câncer tinha voltado, o tumor estava na cabeça. Qual desses dois momentos foi assim o mais difícil para você encarar, enfrentar? Para mim, o segundo. O segundo foi o mais difícil. Eu acho que a parte mais difícil foi quando eu vi minha mãe com o Steven Johnson.
Não sei se você já sabe sobre essa doença, é uma alergia bolhosa que qualquer um pode desenvolver de um remédio que você tomou a vida inteira e você não ter aquela alergia, da noite para o dia você começar a ter aquela alergia daquele medicamento. A gente pode ter isso numa dipirona. E minha mãe, ela apareceu os 4 tumores. No dia da notícia é uma coisa muito forte, é muito pesado você ouvir isso. Né? São coisas... Porque eu sei, eu sou guerreira por natureza, eu nasci assim, meu instinto, você me propõe um desafio, você pode me chamar que nós vamos... Eu fui para Aparecida a pé, andei 6 dias a pé, dormi 2 dias no tempo. Você imagina o tipo da pessoa. E quando é com alguém que você ama, uma coisa assim, você não sabe o quanto ela suporta, quanto ela vai sofrer, o que iria acontecer. Então, aquilo me machucava. Várias vezes eu pedia, umas idiotices, hoje eu entendo, mas pedia para Deus, tira isso dela, manda para mim que eu sei quanto eu aguento. Aí ia ser o contrário, olha como eu era idiota, ia ser ela cuidando de mim e ela sofrendo tudo que eu estava sofrendo. Mas você sabe que isso é normal? Não Extremamente. É, porque a gente vê isso em determinados segmentos da vida. Quando é com a gente, é triste, é doído, é sofrido, mas quando é com alguém que a gente ama, aí é quase insuportável. Por quê? Olha, porque, na verdade, nós temos o comando e o controle da nossa vida, né? Nós achamos que temos, a verdade é essa. Nós pensamos que temos o controle da nossa vida. Muitas vezes, nós pensamos que não somos capazes de nada e muitas vezes nós achamos que nós sabemos tudo e que nós damos conta de tudo. E de tanto ser forte é que hoje nós estamos vendo o caos que está a saúde mental, né? As pessoas tentando ser fortes demais porque passa por isso. E realmente, uma mãe, quando ela tem um filho doente, já ouvi muito falar, eu não tenho filhos, mas a minha mãe mesma falava isso, eu preferia que fosse em mim. Eu preferia que fosse em mim. Mas é uma forma da gente também não saber como reagir diante disso. Isso é tão forte para nós, a ameaça da morte. Nós já nascemos sabendo que somos finitos, né? Que vai chegar a finitude da vida, mas nós não nos preparamos para isso em nenhum momento. E quando a gente se depara com a morte, que é quase todo dia, e é todo dia, não é quase, é todo dia, mas a gente pensa que alguns casos são diferentes. Né? Então a gente pensa, olha, um câncer, vai morrer. Mas, de repente, o que aconteceu agora? Covid-19. Do nada, quantas pessoas foram e quem estava... Saudáveis, né? Saudáveis, tudo bem. Então, quantas pessoas hoje estão passando por um luto, assim, terrível, porque não viram nem a pessoa nunca mais. É como se a pessoa tivesse ido embora e não tivesse nunca mais dado notícias. Então, isso é muito difícil de você deglutir algumas coisas. E quando a gente quer se colocar no lugar, na verdade, a gente não está dizendo que eu gostaria que isso acontecesse comigo. A gente está querendo dizer assim, eu não gostaria que isso estivesse acontecendo com a gente. Né? Gostaria de saber da Regina, como que você encarava a morte antes e depois de passar por todo esse processo. O que é a morte para você hoje? A morte para mim hoje é uma passagem, realmente. Quando eu era adolescente, eu temia a morte. Eu pensava, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para realizar, eu não quero morrer. Tenho medo, não quero morrer. Aí, minha mãe ficou doente. Aí eu pensei, não, todos nós vamos morrer. Né? Tá bom, beleza. Eu não quero sofrer, porque eu não quero dar trabalho. E aí hoje eu já entendo que eu quero, se eu tiver que sofrer, eu quero que eu possa ter pelo menos a dignidade de ter sido como minha mãe. É assim, ó, não é dar trabalho. Você vai precisar de alguém, a gente sempre precisa de alguém. Para a gente fazer isso aqui hoje, eu precisei de vocês, não é? Ninguém faz nada sozinho. E nós de você. É uma troca, né? Exato. E a gente se entregar para a troca e saber que em alguns momentos nós vamos ser vulneráveis, que nós vamos precisar do outro até para limpar as nossas calças, isso é um gesto de humildade, mas principalmente quando você se entrega de verdade, é gesto de amor.
você não deixar nem quem está cuidando, nem quem está sendo cuidado constrangido. Sim. Sabe? Porque são poucas as pessoas que aceitam ser cuidadas a esse ponto. E que fica lutando contra isso e torna a situação muito mais dolorida. Mais difícil. Não é? E minha mãe ela não sentia isso. Então, quando eu penso na morte hoje, para mim é um convite para a vida. Então, a gente pode dizer que é um momento em que a gente pode tratar com dignidade, com leveza, com aprendizado para o resto da vida. Eu estou aprendendo aqui. Eu acho. Eu acredito nisso. Hoje eu acredito nisso. Quero deixar bem claro que eu demorei 9 anos para fazer esse livro. Eu não pensei assim a vida inteira. Sim, sim. Eu tive vários questionamentos. Acredito. Eu fui amadurecendo tudo isso dentro de mim. Eu busquei o autoconhecimento. Eu busquei respostas para as minhas perguntas. Eu não sentei e fiquei me sentindo a coitadinha. Eu falei, eu tenho que fazer algo mais em relação a isso. Com todo respeito, quem fica sentindo pena de si, tá tudo bem, vai chegar uma hora que não vai caber mais isso dentro de você. Porque são sentimentos diferentes, cada pessoa reage de uma forma, né? E até a pessoa sentir pena de si mesma é o tempo dela. Sim. Ela não teve outro tempo para... Ela não conseguiu deglutir tudo isso, elaborar tudo isso. O tempo, na verdade, a gente não exige tempo. Sabe? Principalmente nós como psicólogos. Nós temos que entender que cada pessoa vai ter o seu tempo. Ela vai chegar lá, só que alguns vão precisar de alguém mesmo, um psiquiatra, um psicólogo, para ajudar a superação. Tem gente que não supera nunca e não procura ajuda. É isso que é mais difícil. Né? Agora, você buscou forças e buscou conhecimento, leu bastante, eu imagino, porque se você gosta de escrever, lê, né? Então, isso foi te orientando, te ajudando. Você chegou a fazer terapia? Não fiz, você acredita? Não fiz. Não, minha cunhada é psicóloga. Mas a gente não pode se tratar, né? Eu sei. Pode. Não fiz terapia, eu escrevo. Certo. Eu acho que... É uma terapia. É o que me salvou, é o que me resgatou. Assim, eu passei por um processo de coach e ele falou, você escreve melhor do que fala. E, na época. Então, bota no papel. E aí eu comecei a botar no papel tudo que eu tinha e, na época, as coisas que eu sentia, assim. E aí depois que eu falei, eu vou contar a história. E quando você resolveu contar essa história? Quando eu comecei, eu escrevi alguns textos de amor, sempre, igual você disse. É muito intenso o livro, né? Então, eu sou extremamente intensa. E eu só escrevi um livro, ficou lindo. Eu fiquei 10 dias fechada dentro do apartamento. Eu tinha vendido minha parte para a Roberta no Surfesta. Saí e falei, vou viver de outra coisa. E fiquei trancada 10 dias dentro do apartamento, que eu estava morando sozinha. E escrevi 59 textos sobre amor. Só sobre amor, porque eu pedia para Deus assim, eu quero escrever tudo que acrescenta na vida das pessoas. Se for para eu escrever qualquer coisa que diminua alguém, o senhor bloqueia, meu filho, porque eu não quero. E escrevi. E aí eu fui levar numa agência de publicidade, para que eu queria fazer um livro. E aí a Pamela, eu contei a minha história, né? Aí o marido dela foi muito engraçado, ele foi me visitar, ele falou assim, mas como que você escreve? Você senta e escreve? Eu falei, não, primeiro eu peço para ele bloquear o que não presta. Legal. E aí eu comecei a escrever, e aí eu contei a minha história, e aí ela apresentou para um escritor, o Fabiano Ferreira, ele estudou aqui em Votuporanga, na Unifesp. Conheço. E aí ele estava lá nos Estados Unidos já, e aí eu lembro até hoje, eu estava caminhando na Filadélfia com meu cunhado, e ele mandou um áudio falando assim, você tem uma veia literária muito boa. E eu mandei para o meu coach e disse para ele, Glaucio, o Fabiano falou que eu tenho uma veia literária muito boa, eu acho que isso é um elogio. Que bom. E começou assim, aí a Pamela falou, tua história, eu acho que vende mais. Olhando o lado comercial, sabe como é, né, hoje em dia. E eu pensei, eu quero fazer algo mais de tudo que eu passei. Não só porque vende mais, tanto é que vender o livro é o que mais me pega. Eu dou muito livro,
porque a mensagem tem que chegar. Eu Sim. penso que eu sou só um instrumento. E falando nisso, você pretende continuar escrevendo? Já Sim. pensou em algum outro tema? Sim, menina. Olha, eu escrevo, tem uma coluna no jornal, aqui no Diário de Votuporanga, todo sábado sai. Era de domingo, foi aos sábados. Eu tenho muita honra de escrever. Para mim é como eu devolvo, tudo que eu recebi de Votuporanga é como eu devolvo para a sociedade o que eu escrevo no jornal. E eu, nessa minha busca, assim, eu queria fazer o caminho da fé, por esse amor que eu tenho pela figura de Maria, assim. Nada religioso, eu não fiz nenhuma promessa, nada. Eu queria estar ali naquele caminho, andando, saber o que que faz, o que que move essas pessoas para estarem no caminho. Então, seu próximo livro vai tratar da questão fé. Fé, já estou escrevendo, ele Já já está está escrevendo. Tá, todo dia. Agora, muito bom. eu gostaria de saber qual foi o aprendizado dessa história, dessa trajetória que você viveu com a sua mãe. Qual foi o seu maior aprendizado? Eu acho que o que eu mais aprendi é ser digna diante das situações. Qualquer que seja ela que se apresente. Assim, você conseguir parar, respirar e entender que tudo que acontece com a gente tem um propósito. Nada vem à toa, não vem ao acaso. Vou dar um exemplo prático, como eu faço isso no meu dia a dia. A Roberta hoje canta e domingo ela foi cantar e ela foi ligar o som, queimou a mesa de som dela. Na hora que ela foi. Há uns meses atrás entraram na casa dela, roubaram todos os aparelhos dela cantar. Então era a segunda vez que ela estava usando aquela mesa. Então queimar aquela mesa tinha um significado muito forte. Tipo, pô, vai acabar tudo de novo. Eu só consegui falar assim para ela, respira e vê o que você tem que aprender com isso. Respira. Para a gente poder estar presente no momento atual, ter sanidade mental, para poder fazer a coisa certa e não nos prejudicar. Usar a lei natural das coisas, do universo, porque se existe uma lei, existem leis universais que regem o universo, à toa não é. Deus não joga dados. Sim. Não é? Então a gente tem que usar essas leis ao nosso favor, não contra. E na maioria das vezes a gente usa contra, principalmente na hora do caos. A gente não foi preparado para o caos. Sim. Não é? Eu acho muito interessante durante a pandemia que as pessoas tiveram que ficar sozinhas, né, isoladas, assim, e aí muitas pessoas surtaram. E eu, pelo menos, o que eu penso sobre isso, a gente não se basta. A nossa companhia é tão ruim para nós mesmos, né, que ficar sozinho é um negócio que pesa. Porque se eu não sirvo para ninguém, que dirá para mim? O bicho pegou, quem que vai me salvar? Ah, você vai ter que se salvar agora. E agora? aí? Porque você não O que eu consegue. faço comigo? Você não consegue acrescentar Dá nada na outro vida de livro. O ninguém. que eu faço comigo? É verdade, é um bom tema. E agora, o que eu faço comigo? E agora? Não é? É. Porque isso que o autoconhecimento, essa busca através da fé me proporcionou, sabe? É de parar e pensar, por que fui eu que passei por tudo isso? E para quê? E agora, o que eu vou fazer com tudo isso? Quem que vai ser a Regina depois que as luzes se apagarem? Aqui é lindo, é uma produção, a gente vem tudo arrumado, mas quem é a Regina em casa? Como eu sou para as pessoas que convivem comigo? Será que eu sou suportável? Essa é a minha busca. E essa fé que você fala, tem uma parte aqui do teu livro, que você fala que foi desperta como se fosse um dragão. E esse dragão tomou conta de todo o seu reino, de todo o seu ser. Então, essa fé é uma espécie de coragem e de destemor que te preparou para enfrentar outras situações na vida, é isso? Eu sempre fui muito corajosa, vamos dizer assim. E não é que eu não sinta medo. Todo medo que eu sinto é uma coisa que me impulsiona. Se eu tiver medo de altura, eu vou querer pular do bungee jump lá. Se eu tiver medo do mar, eu vou surfar. Eu me encaro, sabe? A gente foi campeã estadual pelo IE em 92. E a gente
foi campeão, assim, de uma forma muito bonita. Eu já tinha começado a machucar o joelho e sem perder num set. Nós perdemos um set na final para Barretos. Então, é uma coisa assim que, desde da minha adolescência, sei lá, da minha infância, sei se eu fui produzida assim, eu respondo bem no conflito, no caos. Depois fui jogar bola, quem batia pênalti era eu. Eu não tenho medo da pressão. Eu gosto da pressão. Isso é um negócio que me leva. Entendeu? Olha, a gente gostaria de ficar aqui falando muito, mas muito mais sobre esse assunto, que também traz outros, e ainda mais com a psicóloga nos ajudando a entender determinados sentimentos e situações, mas o nosso tempo está se esgotando. Que pena. Muito obrigada pela presença de Nafresc, que é a psicóloga. Eu agradeço vocês. E a Regina Hercos, que é a escritora, que foi tão corajosa em abrir o seu coração e expor todos esses sentimentos. Gratidão. E eu gostaria de deixar essa frase final, que aliás está no último capítulo. Por favor, vamos ver se eu não choro, hein? A vida sempre terá dois lados, duas visões, e cabe a nós escolhermos como olhar. Se vítimas da situação ou donos da nossa própria história. Que lindo. Então, Parabéns. a gente termina essa entrevista deixando com você esse aprendizado que a Regina pôde compartilhar conosco. Muito obrigada. Gratidão. Esse livro, Não para não, traz aqui. este falar. livro vai fazer muita história na vida de muitas Ah, pessoas. Deus abençoe. Tá? Tenho certeza. Fé é algo que a gente desenvolve e acredita, e ela é real, e o Deus que nós cremos é real, não importa qual religião, qual fé que você tem, mas ele é real e isso existe. E a ciência está aí também para nos ajudar, para comprovar muitas coisas especiais. Então hoje nós juntamos essas duas coisas e fazemos uma grande história para nós todos, né? Que é fé e ciência juntos, de mãos dadas. Tá? Acredito muito nisso, de verdade. Tá? Sim. Eu sou muito religiosa também e hoje, às vezes, a gente precisa separar um pouco a nossa fé da ciência. Mas, no final, é Deus. Eu também acho. Porque assim, no caso foi ele que criou o cientista também, né? Sim, tudo. Deus criou tudo, né? Eu gosto muito de uma... Hoje eu sigo uma professora, ela chama a professora Lúcia Helena Galvão, ela é filósofa da Nova Acrópole. E eles explicam filosofia, assim, um negócio maravilhoso, Eu amo fluido, filosofia. fluido demais, assim. E eu tô lendo o Caibalion, que fala sobre os 7 corpos herméticos. E fala que o todo é o todo. Sim, pode cortar, meu parça. Que o todo é o todo. E que